Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa resolução de exercícios sobre sistemas lineares. Questão 401, a matriz inversa de 2, 3, 1, 2 é... Bom, então vou resolver pela definição. A definição me diz que se eu multiplicar uma matriz, então a matriz 2, 3, 1, 2, pela sua inversa, que eu não sei qual é, então eu vou chamar de AB, C e D, o resultado dessa multiplicação deve ser a matriz identidade, nesse caso, 2 por 2. Então, resolvendo esse produto entre as raízes, resolvendo esse produto entre as matrizes, primeira linha com a primeira coluna. 2 vezes A, que é 2A, mais 3 vezes C. Primeira linha, segunda coluna. 2 vezes B, mais 3 vezes D. Trocamos a linha, segunda linha com a primeira coluna. 1 vezes A, que é A, 2 vezes C. E agora, segunda linha, segunda coluna, 1 vezes B, que é B, mais 2 vezes D. E tudo isso, então, é igual à matriz identidade. Então, resolvendo as igualdades, montando aqui o nosso sisteminha, então eu vou ficar com 2A mais 3C igual a 1, e A mais 2C igual a 0. Vou multiplicar a segunda equação por menos 2 para poder zerar o A, ok? Então, eu vou ficar com 2A mais 3C, que é igual a 1. Aí, A vezes menos 2 é menos 2A. 2C vezes menos 2 é menos 4C. E 0 vezes menos 2 é 0 mesmo. Então, ali, 2A menos A se anulam. 3C menos 4C é menos C, igual a 1. Então, o C vale, na verdade, menos 1. Substituindo em qualquer das duas equações, eu vou substituir na segunda. A mais 2 vezes o C, que é menos 1, é igual a 0. Então, 2 vezes menos 1 é menos 2, passa para o outro lado, mais 2. Então, A é igual a 2. Fazendo o mesmo aqui com a segunda igualdade, 2B mais 3D igual a 0. E B mais 2D igual a 1. Também vou multiplicar a segunda por menos 2. Então, eu vou ficar com 2B mais 3D igual a 0. Aqui, menos 2B, menos 4D, igual a menos 2. Então, 3D menos 4D é menos D, que é igual a menos 2. Logo, o D vale 2. Substituindo, então, em qualquer uma das duas, B mais 2 vezes o D, que é igual a 1. Então, aqui o B vai ser igual a 1. Passo para o outro lado, menos 4. 2 vezes 2 é 4. E 1 menos 4 é menos 3. Então, olha só, a minha matriz é A, que é 2, então o primeiro elemento é 2, o B, que é menos 3, o C, que é menos 1, e o D, que é 2. Portanto, alternativa A. Seja a matriz A uma matriz 2 por 2 definida como... Então, vamos escrever primeiro essa nossa matriz. Então, olha só. Ela é uma matriz 2 por 2. Então, eu tenho aqui A1, A1, 2. Linha 1, coluna 2. A2, 1. A2, 2. Então, olha a composição da nossa matriz. Se o I for menor do que o J, aqui lê-se J, ok? Menor ou igual a J, você vai resolver essa continha. Então, o I menor ou igual ao J, o número da linha, é menor ou igual ao número da coluna. Então, nesses três casos, a gente resolve I ao quadrado mais J, ou seja, 1 ao quadrado mais 1. Aqui será 1 ao quadrado mais 2. E aqui, 2 ao quadrado mais 2. Agora, se o I é maior que o J, ou seja, o número da linha é maior que o da coluna, que é este caso, você vai resolver menos I, então menos 2,
mais 2 vezes o j, que é 1. Então, a minha matriz A vai ter a seguinte carinha. 1 ao quadrado mais 1, 2. 1 ao quadrado, 1 mais 1, 3. Aqui vai dar 2 com menos 2, 0. 2 ao quadrado, 4 mais 2, 6. Essa é a matriz A. Sabendo que o traço de uma matriz é a soma dos elementos da diagonal principal, podemos afirmar que o traço da matriz A transposta vezes a inversa é... Então, olha só, primeiro vamos descobrir quem é a inversa, depois vamos multiplicar a inversa pela transposta e aí nós descobriremos o que é o seu traço. Então, vamos lá. Para descobrir a inversa, aquele processo que nós já fizemos. Toda matriz, vou até aproveitar aqui, vezes a sua inversa, então A, B, C e D, deve ser igual à matriz identidade. Então, aqui resolvendo essa multiplicação, 2 vezes A mais 3 vezes C. 2 vezes B mais 3 vezes D. 0 vezes A, então zera, 6 vezes C. 0 vezes B zera, 6 vezes D. Isso vai ter que ser igual a 1, 0, 0, 1. Então, aqui, igualando a linha de baixo, porque nós nem precisamos montar o sistema, 6C igual a 0, então significa que o C vale 0. Carrego essa solução para a primeira. 2A mais 3 vezes 0, que é igual a 1. Então, 3 vezes 0 é 0, então A vai ser igual a 1 dividido por 2. Aqui, 6D, que é igual a 1. Então, o D será igual a 1 sexto. Substituindo na de cima, 2B mais 3 vezes o D, que é 1 sexto, que tem que ser igual a 0. Então, 2B mais 3 vezes 1 sexto é 3 sextos, que é igual a 0. Então, aqui eu vou ter que o B vai ser igual, vou passar o 3 sexto para o outro lado negativo, e aí eu vou passar o 2 dividindo. Então, 3 sextos dividido por 2. Então, menos 3 sextos, divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, o meu B ele vai ser menos 3 sobre 12. E aqui cabe simplificar, dividir por 3 em cima e embaixo. Então, o nosso B vai ser menos 1 sobre 4. Ok? Então, dividir 3 por 3 e 12 por 3 dá 4. Bom, achamos a inversa. Agora, a gente tem que multiplicar a transposta pela inversa. Vamos lá. Quem é a transposta? Troco linha por coluna. Então, 2 e 3 é para a primeira linha, vira a primeira coluna. 0 e 6 vezes A, que é meio, B, que é menos 1 quarto, o C, que é 0, e o D, que é 1 sexto. Multiplicando, então, primeira linha pela primeira coluna. 2 vezes meio é 1. 0 vezes 0 é 0. 2 vezes menos 1 quarto fica menos 2 quartos. E 0 vezes 1 sexto é 0. Segunda linha, 3 vezes meio é 3 sobre 2. E 6 vezes 0 é 0. Esta linha vezes esta coluna. 3 vezes menos 1 quarto é menos 3 quartos. E 6 vezes 1 sexto é 1. Então, aqui vai ficar 1 menos 2 quartos, ou menos meio, se a gente preferir, que é a forma simplificada. 3 meios
E aqui, menos 3/4 mais 1. Então, a gente precisa resolver essa subtração, ok? Então, 1 menos 3/4, que vai dar 1/4. E aí, nós temos aqui que a gente quer saber o traço da matriz. O traço da matriz é a soma dos elementos da diagonal principal. A diagonal principal é essa aqui, 1 mais 1/4. Então, aqui 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Então, a soma dos elementos da diagonal principal é 5/4, alternativa C. Próxima questão. A matriz A admite inversas C e somente C. Uma matriz ela só possui inversa se o seu determinante for diferente de zero. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, vamos calcular o determinante dessa matriz. Vou reescrevê-la aqui. Repetir, então, as duas primeiras colunas. E vamos lá. 1 vezes 2 vezes 25 é 50. 1 vezes 5 vezes x ao quadrado é 5x ao quadrado. 1 vezes x vezes 4 é 4x. Agora, a diagonal secundária. 1 vezes 2 vezes x ao quadrado vai ficar menos 2x ao quadrado. 1 vezes 5 vezes 4 é 20, então menos 20. E 1 vezes x vezes 25 é 25x. Trocamos o sinal, menos 25x. Então, aqui, 5x ao quadrado menos 2x ao quadrado, fica 3x ao quadrado. Menos 25x mais 4x é menos 21x. 50 menos 20 é 30. E isso deve ser, então, diferente de zero. Podemos simplificar a nossa equação dividindo todos os termos por 3. Então, x ao quadrado menos 7x mais 10, diferente de zero. E resolvendo por soma e produto, então a soma é menos o b dividido pelo a, então a soma é 7. E o produto é c dividido por a, então o produto é 10. Dois números que somados dão 7, multiplicados dão 10, é o 2 e o 5. Então, o x deve ser diferente de 2 e diferente de 5, porque se for 2 e 5, vai zerar. Portanto, a alternativa C. Sabe-se que a matriz inversa da matriz A é esta aqui. Podemos concluir que o elemento da segunda linha e da primeira coluna da matriz A é? Bom, vamos então pela definição de matriz inversa. Então, na matriz A, eu vou pôr várias letrinhas aqui porque eu não sei quem ela é. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ela multiplicada pela inversa, que ele me deu no enunciado, 1, 2, 3, 0, 1, 2 e 0, 0, 1. Tem que dar a identidade. Essa é a própria definição de matriz inversa. Bom, eu não preciso descobrir a matriz toda. Nós estamos interessados que o elemento da segunda linha e primeira coluna. Segunda linha e primeira coluna. Então, a gente quer descobrir aqui o que eu chamei de elemento D. Bom, então nós só precisamos do valor de D. Vou multiplicar cada linha por cada coluna. Não preciso trabalhar. Vou trabalhar apenas com a segunda linha, que é a que me interessa, ok? Olha só, segunda linha vezes a primeira coluna. Olha o que acontece. D vezes 1, D. E vezes 0, 0. E F vezes 0, 0. Então, quando eu multiplico a segunda linha pela primeira coluna, que é o elemento que eu quero, todos os outros eu não preciso resolver, porque eu quero exatamente ele, eu já consigo chegar, então, na resposta do valor de D.
olha só, resolvendo então esta igualdade, em que na multiplicação sobrou apenas o D é exatamente igual a 0, ao mesmo elemento que está na segunda linha e na primeira coluna. Portanto, alternativa B. O sistema é possível e determinado. Então, temos sempre... Então, olha só, para um sistema ser possível e determinado, o seu determinante, D, tem que ser diferente de 0. O que é o determinante D? É o determinante formado pelos coeficientes de x e de y. Então, olha só, o valor que acompanha x é 1, que acompanha y é m. 3 e 1. Esse determinante deve ser diferente de 0. 1 vezes 1, 1. M vezes 3, 3m. Troco o sinal, menos 3m. Então, eu fico aqui com menos 3m, diferente de menos 1. Multiplico por menos 1, então eu fico com 3m diferente de 1. E passo o 3 dividindo. Então, m deve ser diferente de 1/3. Alternativa D. Se A e B são números reais e o sistema de equações lineares tem mais de uma solução, então, necessariamente... Então, olha só, a condição que nós acabamos de ver é de que, se o determinante for diferente de 0, então ele tem uma única solução, porque ele é sistema possível e determinado. Se o determinante der 0, nosso sistema pode ser possível e indeterminado, que acarreta ter infinitas soluções, que é o que nós queremos, ou impossível. Então, nós vamos trabalhar com essa suposição. O meu determinante vai ficar AB, BA. E agora eu quero que ele seja igual a 0. Então, olha só, A vezes A ao quadrado. B vezes B, B ao quadrado. Troco o sinal. Então, eu vou ficar com A ao quadrado igual a B ao quadrado. Passando a raiz, então, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado. Corto, então, o A tem que ser igual a mais ou menos o B. Portanto, alternativa C. Resolva o exercício pelo método do escalonamento. Então, nós temos um sisteminha 2x2 e nós queremos escalonar. O que é escalonar? Diminuindo o número de incógnitas de uma equação para outra. Então, eu vou repetir aqui a primeira. E vou multiplicar a primeira por menos 3 e somar com a segunda para poder zerar o x da segunda. Então, x vezes menos 3 é menos 3x, mais 3x, zero. 4y vezes menos 3 dá menos 12y, com menos 5y vai dar menos 17y. 2 vezes menos 3 é menos 6, com mais 23 vai dar 17. Pronto. Agora, vamos resolver aqui. Y vai ser igual a 17 dividido por menos 17. Então, y é igual a menos 1. Substituir em qualquer uma das duas equações. Vou substituir na primeira. X mais 4 vezes menos 1, que é igual a 2. Então, x menos 4 é igual a 2. E x é igual a 2 mais 4, que é 6. Então, o meu conjunto de solução aqui, lembrando que sempre eu coloco primeiro o valor de x, 6 para x e menos 1 para y. Dado o sistema, é correto afirmar que a soma x mais y mais z é igual a... Então, olha só, esse é um sistema já escalonado. Basta com que a gente vá resolvendo ele de baixo para cima. Então, 3z, que é igual a menos 6. Pego o 3 que está multiplicando e passo dividindo. Menos 6 dividido por 3 é menos 2. Vou para a segunda equação. 2y mais 5 vezes menos 2, que é igual a menos 6.
Então, 2y vai ser igual aqui menos 6. Aqui vai dar menos 10, passo para cá, mais 10. Então, 2y igual a 4. Y vai ser igual a 4 dividido por 2, que é 2. E vamos para a última. 2x menos o y mais o z, que é menos 2, que é igual a menos 2. Então, aqui, menos 2 com menos 2 é menos 4. Então, 2x, que é igual a menos 2, mais 4. Então, 2x igual a 2, então x igual a 1. Então, x mais y mais z, 1 mais 2, 3, menos 2, 1. Alternativa B. Dado o sistema, é correto afirmar que o valor de x menos y menos z é igual a? Bom, pessoal, esse sistema nós temos opções para resolvê-lo. A gente pode usar a regra de Cramer, que é pelos determinantes, mas podemos também fazer por escalonamento, porque ele está arrumadinho aqui de uma maneira que dá para a gente escalonar. Então, para escalonar, repetimos aqui a primeira equação. E a gente vai multiplicá-la com algum valor para somar com a segunda e a terceira e zerar. Então, no caso aqui, para zerar com a segunda, eu vou multiplicar por menos 3. Então, fica assim, x vezes menos 3 é menos 3x, com mais 3x, 0. 4y vezes menos 3 dá menos 12y, com y, menos 11y. Menos z vezes menos 3 dá mais 3z, com z, 4z. Aí, como ele é um sistema homogêneo, né? 0 com 0, 0. Agora, para zerar a terceira, nós não precisamos multiplicar por valor nenhum, porque x menos x, zera. 4y menos 15y vai dar menos 11y. Menos z com mais 4z, nós ficaremos com mais 3z. E 0 vezes qualquer coisa é sempre 0. Agora, olha só, a gente faz o uso da segunda para zerar o y da terceira. Então, vamos lá. Vou repetir a primeira e a segunda. Então, agora, vou multiplicar a segunda por menos 1 para somar com a terceira. Então, menos 11 vezes menos 1 fica mais 11. Com menos 11, zera. 4 vezes menos 1 é menos 4. Mais 3 é menos 1z. E o zero vai zerar. Então, olha só. Descobri que o z vale 0. Se o z vale 0, eu subo aqui, substituo o 0. O y também vai ter que dar 0 para zerar. Consequentemente, o x também vai ter que dar 0 para zerar essa expressão, porque esse é um sistema linear homogêneo. E observem que o sistema linear homogêneo, ele pode ter uma solução, que é a solução trivial 0, 0 e 0, ou infinitas soluções. Nesse caso, ele só tem uma solução, que é o próprio zero, né? Porque à medida que é o 0z, para eu conseguir zerar aqui o y, vai ter que ser o 0, e para eu conseguir zerar o x, vai ter que ser o 0. E 0 menos 0 menos 0 é 0. Alternativa D. A solução da equação matricial é... Então, pessoal, aqui é a mesma ideia. Quando eu tenho essa multiplicação de matrizes aqui, é como se eu tivesse um sistema. Porque ao multiplicar a primeira linha pela primeira coluna, eu vou ter menos x, mais 2y, mais z. Bom, então primeiro vamos escrever aqui o nosso sistema de equação. Então, olha só, primeira linha vezes a primeira coluna. Então, fica menos x, mais 2y, mais z. E o primeiro elemento aqui, igual a 1. Segunda linha vezes a primeira coluna. 0 vezes x, 0. 1 vezes y, y. E menos 2 vezes z, menos 2z.
que é igual ao segundo elemento, que é 2. E na última, 1 vezes x, x, 0 vezes y é 0, e menos 1 vezes z, menos z, que é igual a 3. Então, percebam que a segunda equação já está pronta. Então, eu vou usar a primeira para somar com a terceira. Então, vai ficar assim, ó, menos x mais 2y mais z igual a 1. Vou repetir a segunda, que já está escalonada, e vou somar a primeira com a terceira. Menos x com x, 0. 2y com nada, 2y. Z com menos z, 0. 1 com 3, 4. Apesar de não ter ficado a escadinha, observem que a última equação só tem uma incógnita, que é o y. Então, está escalonado. Então, eu resolvo a última, 2y igual a 4. Então, y é igual a 4 sobre 2, que é 2. Vou na segunda, 2 menos 2z, que é igual a 2. Então, passa esse 2 para lá, negativo. Menos 2z é igual a 2 menos 2, que é 0. Então, menos 2z igual a 0, significa que o z vale 0. E substituindo na primeira, menos x mais 2 vezes 2 mais 0, que é igual a 1. Então, aqui eu vou ficar com menos x, que é igual a 1. Passo para lá, menos 4. Então, menos x igual a menos 3. X igual a 3. Então, x vale 3, y vale 2 e o z vale 0. Alternativa B. Considere o seguinte sistema linear, assinale a alternativa correta. Então, nós temos um sisteminha aqui que tem duas incógnitas, só x e y, mas nós temos 3 equações. Então, vamos reorganizar essas equações para a gente trabalhar com o escalonamento. Então, eu vou colocar primeiro a x mais 2y igual a menos 3. Depois, 2x menos 3y igual a 8. E, por último, a 5x mais 3y igual a menos 1. Então, eu vou multiplicar a primeira por menos 2 e somar com a segunda, certo? Então, x vezes menos 2 é menos 2x, com mais 2x, 0. 2 vezes menos 2 é menos 4, com menos 3 fica menos 7y. Menos 3 vezes menos 2 é 6, e aqui vai dar 6 com 8, 14. Agora, eu vou multiplicar a primeira por menos 5 para somar com a última. X vezes menos 5, menos 5x, mais 5x, 0. 2y vezes menos 5 é menos 10y, com mais 3y é menos 7y. Menos 3 vezes menos 5 é 15. 15 menos 1, 14. Então, percebam que as duas últimas acabaram se igualando. Então, aqui o nosso y, ele vai valer 14 dividido por menos 7. Então, o y vale menos 2. Bom, agora substituindo na primeira, x mais 2 vezes menos 2, que é igual a menos 3. Então, aqui vai ficar x menos 4 igual a menos 3. Então, x vai ser igual a menos 3 mais 4. Então, x igual a 1. Vamos lá. É indeterminado? Não. O sistema é determinado. Temos soluções para x e y. É impossível? Também não. X menos y é igual a menos 1. X menos menos 2. Então, fica x mais 2 é igual a 3. Falso. X mais y é igual a 3? Também não. X mais y é igual a menos 1. 2x mais y é igual a 0. 2x é 2. Com y, que é menos 2, é 0. Alternativa E. E a nossa última questão, resolvendo o sistema de equações lineares, encontramos y igual a... Nesse caso que a gente só quer o valor de y, a gente pode recorrer à regra de Cramer. Ela é conveniente para nós. Então, a gente faz o determinante D, que é o determinante dos coeficientes. 3, 2, 1, menos 1, menos 3
e 2, 2, 1 e menos 1. Vou repetir aqui as duas primeiras colunas. E vamos lá. 3 vezes menos 3 vezes menos 1, 9. Menos 1 vezes 1 vezes 1, menos 1. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Diagonal secundária. 2 vezes menos 3 vezes 1 é menos 6, troco o sinal, mais 6. 3 vezes 1 vezes 2, 6 também, troco o sinal, menos 6. Menos 1 vezes 2 vezes menos 1 é 2, troco o sinal, menos 2. Então, aqui vou ficar com 9 mais 8, 17, menos 1, 16, menos 2, 14. Como a gente quer apenas o valor do y, vamos calcular apenas o dy. Ou seja, repito a coluna do x, repito a coluna do z e troco a coluna do y pela coluna da resposta. 7 menos 1 e 2. 3, 2, 1. 7 menos 1 e 2. 3 vezes menos 1 vezes menos 1 é 3. dy igual. 7 vezes 1 vezes 1, 7. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 2 vezes menos 1 vezes 2, menos 2. Troco o sinal, mais 2. 3 vezes 1 vezes 2 é 6. Troco o sinal, menos 6. 7 vezes 2 vezes menos 1 é menos 14. Trocamos o sinal, mais 14. Então, 3 com 7, 10, mais 8, 18, mais 2, 20, mais 14, 34, menos 6, 28. Então, o y vai ser igual a dy dividido por d. 28 dividido por 14 é 2. Alternativa D.